Oi, gente, eu tô aqui para dar um recado importante para vocês. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEEB, está precisando da sua ajuda. A sociedade vive de doações que são arrecadadas de forma voluntária nas reuniões, palestras presenciais, que claro que não estão acontecendo nesse momento ainda difícil que estamos vivendo. Então precisamos da sua ajuda para que esse trabalho de generosidade, afeto e amor da SEEB continue acontecendo. Ajude com o que você puder. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ajudar a SEEB a continuar com esse trabalho que é tão importante na vida de tantas pessoas. Obrigada. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Arthur Mascarenhas e eu fui convidado pelos companheiros da SEEB, que é minha casa máter, a casa espírita que eu ajudei a fundar e onde eu realizei a maior parte dos meus estudos espíritas, para proferir a palestra da tarde de hoje. A palestra ela é baseada num ensinamento de Jesus que está no Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículo 30. E essa palestra ela foi inspirada no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de Emmanuel pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, que faz parte, na verdade, de uma série de 3 livros, se eu não me engano, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e um outro que me foge o nome agora, Emmanuel pega versículos ou frases, né, retiradas dos evangelhos e interpreta essas frases à luz do cristianismo e da doutrina espírita. E essa passagem de hoje, ela está ali no livro Caminho, Verdade e Vida, e ela é muito simples. Só que Emmanuel não usa o versículo inteiro. E eu vou me permitir, né, ler o versículo inteiro que está lá no Evangelho de São João, para que a gente não retire muito o ensinamento de Jesus de dentro do contexto no qual ele foi pronunciado. Tá? Então, lá em João, capítulo 5, versículo 30, Jesus diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E como não poderia ser diferente, já que nós vamos falar de Jesus, eu queria convidar todos vocês neste momento a ouvir um pequeno mantra que é ao mesmo tempo uma oração na qual nós evocamos a presença do Mestre Jesus. Ele nos ensinou que onde nos reuníssemos em seu nome, ele aí estaria. Então vamos fechar os nossos olhos e pensar no doce Rabi da Galileia, mentalizar aquela imagem com a qual nós mais nos identificamos, enquanto cantamos e invocamos a presença do Mestre Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Viva o Mestre Jesus, que Ele esteja conosco, nos abençoando e nos protegendo, nos inspirando. Olhem vocês que coisa linda esse ensinamento de Jesus, quando Ele diz que da parte dele próprio, ou seja, de si mesmo, Ele nada pode fazer. Tudo que Ele faz, na verdade, é para o cumprimento da vontade de Deus. E aí eu gostaria de evocar com vocês aquele conceito, né, espírita acerca de Deus. Essa compreensão de Deus dentro da doutrina espírita, ela pode nos proporcionar uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, uma visão do universo onde nós estamos inseridos, que é muito mais madura, muito mais profunda do que aquela com a qual nós, né, parecemos nos relacionar com Deus. Vejam que as pessoas ainda estão no primarismo de se relacionar com Deus através de uma relação de barganha, né? Como se Deus esperasse de nós um comportamento X ou Y e que, a depender do nosso comportamento, Ele estará ou não abençoando as nossas ações, né? Mas, na verdade, quando nós olhamos para a concepção espírita de Deus, nós vamos entender que o Deus, né, o conceito de Deus de que fala o Espiritismo, é um conceito muito mais profundo. É aquele Deus que é o incognoscível, é aquele Deus que é o absoluto, que é infinito, e que nós, por falta de uma definição mais profunda, até porque a condição humana, a inteligência humana, ainda não nos permite ter uma percepção e um entendimento de Deus maior, os espíritos, contra a ajuda do trabalho do codificador Kardec, ele enuncia aquele conceito segundo Deus, segundo o qual Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus não é uma pessoa, uma entidade, uma personalidade, uma figura antropomórfica, mas a inteligência suprema que é causa de tudo aquilo que existe. Então, tudo que existe remonta a uma causa pelo axioma, né, de que todo efeito tem uma causa. Então, ensina-nos os Espíritos, com base na argumentação de lógica clara e profunda de Kardec, que se nós formos com base no axioma de causa e efeito, remontando até a causa daquelas causas mais originais, a gente deve remontar a uma única causa primária. E essa causa primária, ela deve ser uma causa inteligente, porque em tudo na criação, em tudo no universo, a gente vê patente a manifestação de uma inteligência. Então, se o efeito é inteligente, a causa deve ser inteligente. E como tudo que existe, e como toda a criação, ela não pode ser causada
por uma inteligência comum, né? Nós estamos falando da inteligência humana que nós, humanos, consideramos, né, o auge da inteligência dentre as espécies vivas existentes no planeta Terra. Então, se a nossa inteligência, que é o auge das inteligências no planeta Terra, né, não é capaz de produzir os efeitos que se manifestam ao nosso redor, porque nós podemos atuar sobre a matéria, mas nós não podemos criar a matéria. Nós podemos compreender o universo, intervir sobre ele, modificar, mas nós não podemos criar o universo, né? A origem do universo não pode residir, então, numa inteligência humana, numa inteligência limitada, senão numa inteligência proporcional à inteligência que se manifesta em a natureza, em a criação, em o universo. E quando a gente olha as leis físicas, as leis naturais que regem o universo, a gente há de compreender que essa inteligência criadora, essa causa primária, ela é infinita, ela é absolutamente superior a toda forma de inteligência que a mente humana é capaz de conceber. E não podem ser várias inteligências, porque a gente percebe em tudo que existe uma unidade de propósito. E essa unidade de propósito, ela é resultado da unicidade de vistas desta mesma inteligência que, portanto, é única. E por ser única, né, e por ser soberana, e por ser onipotente, tá certo? Ela não pode se manifestar, né, de várias causas, senão de uma causa única. Muito embora a mente humana, ao longo da história da humanidade, tenha percebido essa inteligência suprema, essa força criadora, através de múltiplas manifestações, né? Essa manifestação, ela pode se apresentar na natureza, no reconhecimento da inteligência e da presença da causa criadora nas forças da natureza, nos arquétipos, né, da mente humana, que nós, em algumas religiões, entendemos ou personificamos como se fossem divindades, mas que todas elas representam apenas aspectos dessa única divindade, única, indivisível, imaterial, porque ela é a causa de toda a matéria, então ela não pode estar sujeita às transformações da matéria, às leis da matéria, e por isso mesmo imutável. E além disso, como ela é a inteligência suprema e ela manifesta um propósito em toda a criação, essa mesma inteligência, ela é soberanamente justa, soberanamente boa. E aí a linguagem humana vai procurar outras palavras para descrever aquilo que é indescritível. Então aí a gente vai se referir a Deus como eterno, porque ele não pode ter sido criado. Aliás, o tempo e o espaço, sendo criações de Deus, Deus pré-existe inclusive a concepção do próprio tempo, né? Só que entendam, quando nós estamos falando da concepção de Deus na visão espírita, nós não estamos falando de um ser antropomórfico, nós não estamos falando de um velhinho de barba sentado num trono do céu, embora em algum momento da história do pensamento humano, do grau de maturidade da mente humana, talvez esta imagem de um Deus Pai, de um Deus regente, de um Deus Rei, de um Deus soberano, ela tenha sido útil para que nós possamos interpretar aquilo que de fato, além de ser absoluto e infinito em suas perfeições, a gente não tem como conceber. Seria como se a gente quisesse conter aquilo que é infinito em um recipiente de dimensões finitas. Imaginem vocês, vou criar aqui uma
imagem, né, retirada da natureza. Imagine uma cachoeira que não para de jorrar com uma força incrível, tá? Então imaginem Deus como se fosse essa fonte de tudo que existe, de toda a energia, de toda a sabedoria, de toda a inteligência, e ela é uma fonte que jorra infinitamente. E a nossa mente humana, ela tentasse conter o conteúdo infinito dessa pressão de luz, de sabedoria, de amor, de infinitude em um recipiente finito. Então é como se a gente estivesse botando uma cumbuca debaixo da cachoeira e tivéssemos a pretensão de que a nossa cumbuca ela fosse capaz de abarcar o infinito que é Deus. É óbvio que a cumbuca rapidamente ela enche e ela transborda. E aí isso significa que aquela nossa primeira tentativa de contemplar, né, Deus dentro desse recipiente finito, ele acaba extravasando, e vamos supor que a gente continue tentando fazer a mesma coisa utilizando outros recipientes. Não importa quantos recipientes você tente deter aquilo que emana desse primeiro recipiente, porque o que jorra da fonte divina é infinita. Então você vai estar sempre tentando conter Deus dentro de conceitos limitados, adequados até à compreensão humana, mas que nunca vão abarcar o infinito daquilo que Deus é em sua essência, a qual nós não temos condições de compreender, senão através do nosso próprio progresso espiritual. À medida que nós, como espíritos, criados por Deus, como seres inteligentes criados por Deus, como centelhas divinas e, portanto, criados à imagem e semelhança do nosso Pai, não à imagem do corpo físico. Essa visão também é uma leitura muito primária do ensinamento dos antigos, que dizia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí as pessoas vão pensar em Deus com cabeça, tronco, membros, barba, né? Mas na verdade nós estamos falando daquilo que nós somos em essência. Então, a nossa essência é de ser inteligente. E como a causa de toda a inteligência do universo é a inteligência suprema, é Deus, então nós não somos nada mais do que uma centelha divina, uma criação de Deus, um ser inteligente. E que por termos essa natureza inteligente, Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita bondade e em sua infinita justiça, quis que nós, como seres inteligentes, fôssemos co-criadores de nós mesmos. Então fomos criados simples e ignorantes, mas com um potencial infinito de crescimento, de desenvolvimento das nossas potencialidades. As potencialidades do espírito, elas se manifestam tanto quanto potencialidades da consciência, quanto potencialidades do amor, para que um dia nós possamos alcançar aqueles estágios superiores de consciência, da capacidade de compreender a vida, o universo, da capacidade de amar, da capacidade de criar. Então, quando Jesus diz que de si próprio nada ele pode fazer, é em reconhecimento de que ele, por si próprio, nada mais é do que um instrumento da vontade de Deus. E em algum momento, aí mesmo no Evangelho de João, ele vai dizer aquela célebre frase: eu e o Pai somos um. Que algumas tradições religiosas, como por exemplo as tradições dogmáticas cristãs, interpretam como se Jesus fosse o próprio Deus. Mais uma vez, é a gente querendo usar um recipiente finito para conter aquilo que é infinito, né? Jesus, conforme nos disseram os espíritos codificadores, ele é o exemplo e o guia
o modelo ao qual o Espírito encarnado aqui na Terra deve aspirar. Porque ele foi o Espírito mais perfeito que por aqui já esteve. Então ele serve para nós de modelo e de guia. Mas quando Jesus diz, então eu e o Pai somos um, ele quer dizer que todas as virtudes que ele manifesta são as virtudes do Pai. Porque a consciência dele, em sendo o espírito evoluído, se aproximou da consciência do divino. Porque o amor, a capacidade de amar de Jesus, se aproximou da capacidade do amor divino. E, portanto, Jesus leva uma vida que é divina porque materializa a vontade de Deus através de suas próprias atitudes. E, mais do que isso, quando Jesus se nos apresenta como um modelo, ele está nos apresentando como um modelo daquilo que é possível ao ser humano. Portanto, possível de ser alcançado pelo espírito humano na condição evolutiva em que nós nos encontramos ainda neste orbe terreno. Portanto, no planeta Terra, ninguém pode dizer, eu não tenho condições de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Eles estão muito distantes, eles foram feitos para quem é perfeito. Isso é um ledo engano. Isso é uma interpretação equivocada. Porque os ensinamentos de Jesus, eles são ensinamentos direcionados para aqueles que se encontram ainda a caminho. Vejam que Jesus, para fazer a sua tarefa ainda mais rica em exemplos, ele vai acolher em torno de si discípulos, né? Apóstolos, como algumas religiões gostam de chamar, indivíduos que, tendo ouvido o chamado do Senhor através dos ensinamentos do Mestre Jesus, se dispõem a vivenciá-los e a produzir uma transformação íntima. Essa transformação na mudança da maneira de pensar vai trazer uma mudança na forma de sentir e na forma de agir de todo aquele que resolve abraçar o ensinamento do Mestre Jesus. Portanto, Jesus está trazendo o ensinamento para dentro da realidade, da finitude e da possibilidade do ser humano. Os ensinamentos de Jesus, eles não são para serem vivenciados apenas pelos espíritos puros que já alcançaram o grau máximo da evolução permitida. Mas é um desafio a que nós, como coautores da nossa própria existência, como autores do nosso livro do destino, que Deus coloca em nossas mãos, quando nos concede, em sua sabedoria infinita, o atributo do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade, a liberdade que temos de pensar e de agir. Tá? Então, se temos essa capacidade de pensar, se temos essa capacidade de escolher, se temos essa capacidade de agir, podemos a cada dia nos esforçar para aproximar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir daquela que é a vontade de Deus. Então, só realiza o propósito para o qual Deus nos colocou aqui nessa incrível trajetória, que é a vida, que é a experiência na existência material. É para isso que nós, espíritos, aqui estamos encarnados, para que a gente possa, no contato com o mundo material, no contato uns com os outros, na troca de experiências mútuas, nós possamos desenvolver os nossos potenciais e cumprir aquele que é nosso propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito maior
é viver a vida divina. Me lembra aquela música linda que eu cantava quando eu era criança, né? Viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria. Ou seja, fazer de cada uma das nossas ações um cântico de louvor ao propósito para o qual nós aqui estamos. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu acho fantástico que esse ensinamento esteja num livro de Emmanuel chamado Caminho, Verdade e Vida, porque caminho, verdade e vida não é a persona Jesus. Não é Jesus o ser espiritual, que é caminho, verdade e vida. Ele é modelo, ele é guia, ele é exemplo, ele é o protótipo do ser humano que está na Terra cumprindo o seu propósito, ou seja, cumprindo e manifestando as potencialidades divinas que Deus nos deu como herança divina. Mas nós, somos, pelo menos como seres encarnados, como seres espirituais em processo de evolução, somos seres de capacidades limitadas, somos recipientes finitos. Então nós não temos condições de conter a divindade dentro de nós, mas nós podemos permitir que a divindade se manifeste através de nós a partir do momento em que eu abro a minha consciência, eu me permito receber a luz divina. Estou até aqui apontando para o chakra coronário, que é aquele chakra que nos conecta à espiritualidade superior, o chakra da coroa ou coronário, que fica no topo da cabeça, para que esse receptáculo da luz infinita e do amor infinito de Deus, ele possa descer e se materializar no nosso pensar, no nosso falar, no nosso sentir, nas nossas emoções, no nosso agir no mundo, mesmo nos agires mais mundanos. Me lembra então aquela passagem que está lá no Evangelho de que somos convidados a viver uma vida no mundo e até a fruir os pequenos prazeres e as felicidades que essa vida tem a nos oferecer, mas sem a gente perder o propósito verdadeiro para o qual nós aqui estamos. E nós não estamos aqui encarnados simplesmente para fruir das sensações do corpo físico, sejam elas grosseiras ou elas sejam sensações sutis. Inclusive é preciso ter sabedoria para entender que nós estamos além das sensações. Não é para que nós sejamos governados pelas nossas emoções. Emoção é coisa que não se controla. Emoção é coisa que vem, se manifesta e cabe a nós filtrar. E o filtro deve ser aquele filtro da responsabilidade, porque aquilo que parte de nós em direção aos outros, em direção aos nossos companheiros de jornada, às outras pessoas, ao mundo em que vivemos, à sociedade, aos seres vivos, ao nosso planeta, que é a nossa casa, precisa ser transferido com responsabilidade. Então me lembro muito daquela passagem que diz que nós temos o direito de sentir tudo. Nós temos o direito de sentir raiva, nós temos o direito de sentir tristeza, nós temos o direito de sentir alegria, nós temos o direito de sentir todas as emoções. Mas nós não temos o direito de ferir, de desrespeitar os direitos naturais do nosso próximo. E isso vem a lei de liberdade e a lei de sociedade. Olha que coisa linda é a doutrina espírita, porque a gente está falando de Deus
e a gente está falando da doutrina espírita como um todo de uma forma integrada, né? Porque a lei de Deus é a manifestação da sua vontade nas esferas de capacidade de entendimento do ser humano. O que são as leis morais? Né? São, como o próprio nome diz, são princípios de valores éticos que devem guiar o comportamento humano dentro dos níveis de entendimento e de compreensão e de ação do homem no mundo. Então, no momento em que nós assumimos responsabilidade para conosco e entendemos que a nossa ação no mundo, ela não pode violar o direito de quem quer que seja, a gente tem um agir no mundo responsável, um agir no mundo que busca uma vivência ética, uma vivência pautada nos valores que estão ali estabelecidos em as leis morais. Mas as leis morais, elas não estão escritas lá no livro dos Espíritos. Ah, só existe as leis morais no livro dos Espíritos. Não. As leis morais estão ali codificadas em O Livro dos Espíritos, numa visão didática de Kardec, que pega a lei natural, transforma ali em 10 tópicos que nós temos condições de vivenciar nos diversos graus, como eu disse, de compreensão, de maturidade, de percepção, de vivência da nossa condição humana, né? Para que seja uma ferramenta que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, mas nos lembram os Espíritos codificadores que as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência. Porque é em nossa consciência onde nós somos Deus também. Então vou lembrar aquele ensinamento de Jesus que nos ensina que vós sois deuses. Vós, que Jesus falava, eram todos nós. Ou seja, cada um de nós é um Deus em potencial. Cada um de nós é uma manifestação do divino. É uma centelha do divino, né? Cada um de nós, apesar de sermos originários de um mesmo todo, né? Nós somos individualidades, cada qual com suas características próprias, cada qual com sua história, cada qual com seus talentos, cada qual com sua vocação. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada ser carrega em si os potenciais das tarefas que ele deve realizar, não para realizar os nossos propósitos egóicos, as ilusões do ego, as ilusões das crenças equivocadas que nós cultivamos e fomos ensinados a cultivar através de mecanismos sociais, psicológicos na família, nos meios em que somos chamados a conviver. Mas para que nós possamos vivenciar o nosso verdadeiro propósito e possamos concorrer para a obra universal que não é de nossa autoria, né? A obra é obra do Pai. Quando eu opero seguindo o propósito do Pai, é a vontade de Deus quem opera através de mim. Porque, como diz uma parábola sufi muito linda, nós somos as mãos, os olhos, a boca, os pés de Deus. Deus age através de nós quando nós assim o permitimos. E nós assim o permitimos quanto mais conectados nós estamos com a nossa verdadeira essência espiritual. Então, a gente precisa parar de perder tempo, né, com as ilusões da vida e começar a reservar um pouco de tempo para a gente meditar sobre a nossa verdadeira natureza. Entrar em contato
nos possibilitar esse amadurecimento que não só a doutrina espírita pode propiciar, embora ela seja um caminho muito agradável, um caminho muito reto, sem muitos subterfúgios, né? Que é uma doutrina que veio nos relembrar a essência do ensinamento do Mestre Jesus. Portanto, ela transcende as formas rígidas das religiões formais. Espiritismo não se vive dentro da casa espírita. A casa espírita, ela é ao mesmo tempo escola, e eu estou falando isso aí para os companheiros da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, então vocês devem ter uma compreensão disso, né? Porque a escolha desse nome, porque lá a equipe original que fundou a SEB escolhe esse nome, Sociedade de Educação Espírita da Bahia, que foi inspirado, né? Porque nós estamos no mundo para nos educar como espíritos, né? Então, o Centro Espírita pode ser uma escola onde o conhecimento da doutrina espírita vai nos possibilitar voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso sentir para essas realidades íntimas, né? Ao mesmo tempo em que ele faz o trabalho de pronto-socorro espiritual, de hospital, porque infelizmente no mundo nós nos iludimos e nós acabamos entrando em ciclos de dor e de sofrimento que se repetem, porque apesar de nós podermos todos os dias escolher o rumo das nossas ações, nós continuamos no mundo repetindo velhas fórmulas de comportamento que já não nos servem mais. Então, é preciso a gente entender que esses papéis do centro espírita não fazem da casa espírita um núcleo de salvação, né? A outra função da casa espírita é ser oficina de trabalho. Ou seja, é ser um ambiente propício onde nós possamos exercitar os valores e os ensinamentos que a doutrina espírita, que a filosofia espírita nos proporciona, tá certo? Para que assim nós nos habilitemos para vivenciá-la plenamente. Mas o espiritismo, no ponto de vista religioso, se vive no templo da alma, no templo da consciência. Então a gente, para se perguntar se a nossa vivência espírita ela está sendo eficiente ou não, a gente tem que se perguntar como está a nossa consciência. O quanto o conhecimento da doutrina espírita está nos possibilitando amadurecer a nossa consciência. O quanto a doutrina espírita conseguiu renovar os meus modos de pensar e o quanto a doutrina espírita, inclusive, renovou a forma como eu me relaciono com Deus. Porque se eu sou espírita, sei lá, há 2, há 5, há 10, há 20, há 30, há 40 anos, a vida inteira, posso ter nascido num lar espírita. Mas se eu ainda guardo concepções equivocadas, né? Concepções limitadas sobre o que é Deus, se eu ainda guardo uma relação que é mais de temor a Deus do que de amor a Deus, se eu ainda acho que para que Deus ele possa exercer a sua bondade e misericórdia em minha vida, eu tenho que barganhar com Ele, eu tenho que barganhar o bom comportamento, a gente não está entendendo nada daquilo que a doutrina espírita está tentando nos ensinar. Se nós percebermos que não, que eu já consegui ampliar a minha cosmovisão, entender que eu sou um espírito imortal, portanto perder um pouco do medo da morte. Eu não estou falando aqui de você esquecer da lei de conservação, né? E se atirar irresponsavelmente a situações que vão comprometer a sua experiência corporal.
Porque tem gente que acha que não ter medo da morte é isso. Não, não temer a morte é saber que somos seres que precedem, inclusive, este corpo físico. Este corpo físico é nosso veículo de manifestação nessa encarnação. Mas eu não sou definido apenas por esse corpo. Quem eu sou é além deste corpo material que ora eu habito. Quem eu sou é espírito. Quem eu sou não tem um nome. O nome é uma persona, uma personalidade que foi construída ao longo dessa encarnação, nas nossas múltiplas experiências da vida e com base no material genético que recebemos de pai e de mãe, nas experiências que nós tivemos, nos reforços. E aí eu sei que a CEB pode investigar e tem outras palestras que vão falar disso muito melhor do que eu, da formação, do comportamento humano, né? Dos fatores que vão determinar o comportamento humano. Mas a gente tem que entender que a doutrina espírita vai implantar esse novo entendimento que somos seres espirituais, porque aí quando a gente se entende espírito, a gente aceita a finitude. A gente para de brigar com a nossa própria finitude. E aí a gente perde o medo da morte. Mais uma vez, a gente não necessariamente significa que morrer vai ser super tranquilo. Isso vai depender do trabalho espiritual que cada um fez ao longo de sua vida, né, individualmente, como você se relaciona, né, consigo próprio, com a sua consciência e com a sua capacidade de amar. Mas a gente perde o medo da finitude, porque a gente entende que essa é uma experiência que teve começo e que ela vai ter um fim. Porque tudo no mundo material passa. Nós, espíritos, que somos de essência divina, permaneceremos. Olha que coisa linda! E uma vez que nós nos apropriemos desse entendimento que somos seres espirituais, pré-existentes ao corpo físico, que sobreviveremos à morte do nosso corpo físico, e que para cumprir o nosso propósito evolutivo, teremos, se assim for necessário, quantas vezes forem necessárias, podemos retornar a outras experiências no mundo material através do fenômeno da reencarnação, para que cada experiência seja como uma série nova na escola da vida, até o dia em que nós tenhamos condições de viver a vida plena, a vida divina, a vida que manifesta o propósito da divindade para cada um de nós. A partir do momento em que o meu pensar ele esteja alinhado à vontade divina, em que o meu falar ele seja uma manifestação da sabedoria divina, em que o meu sentir seja manifestação da potencialidade divina, do amor infinito, que é fonte que jorra sem cessar. Então, a partir do momento em que nós conseguirmos realizar em nós esse potencial, aí vai ser a nossa vez de talvez dizer: não sou eu que faço nada, é Deus que age, é Deus que age por meu intermédio. Aquilo que se me apresenta, eu julgo, mas o meu juízo é uma expressão da vontade de Deus, como está aí o ensinamento no capítulo 5, versículo 30 do Evangelho de João, e que às vezes é tão mal interpretado. Vamos nos apropriar dos ensinamentos do Mestre Jesus, mas olhar para esses ensinamentos com uma visão mais profunda, e assim cumprir o nosso propósito nessa existência. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos envolva em sua presença hoje
e sempre.